o erro do mundo. No vídeo em que nós falamos sobre a origem de Satanás, de acordo com a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que Lúcifer e Diabo, ou Satanás, são dois seres diferentes, e para entender melhor, dá uma olhada naquele vídeo, o link vai estar no card e na descrição. Lá a gente associou Satanás à serpente do Jardim do Éden, e é um querubim que guardava a região, mas foi expulso por ter se tornado violento e corrompido, como vemos em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 ao 16. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profano, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Essa associação foi possível graças à queda de Satanás, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu realmente recomendo vocês verem o vídeo sobre Satanás, para entender o porquê de desconsiderarmos que ele e Lúcifer são os mesmos seres. Durante essa batalha, 1/3 de todos os anjos do Senhor lutaram ao lado do diabo, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 ao 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Nesse caso, o dragão é Satanás, e estrelas do céu é a forma como os anjos são chamados, ou seja, ao seu lado havia 1/3 de todos os anjos, que junto com ele acabaram sendo derrotados e caíram por terra. Se você viu o vídeo sobre os anjos, sabe que eles têm livre-arbítrio, e que totalizam milhões de milhões e milhares de milhares. Na verdade são tantos que é impossível de contar. Alguns desses anjos caídos já estão presos, como vemos em Judas, capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Mas os outros, eu diria que a grande parte, continua livre. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, recebemos a recomendação de tomar cuidado com certos anjos. Lá é dito o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Basicamente o que ele quer dizer é que temos que tomar cuidado com os anjos caídos, que mesmo caídos, continuam parecendo anjos. Mas são anjos a mesma coisa que demônios. Mesmo a Bíblia não estabelecendo isso de forma direta, nós vemos que Jesus chama os anjos do diabo de espíritos malignos, ou demônios, em passagens diferentes. Jesus exorcizou vários espíritos malignos de pessoas acometidas por eles. E em Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 19, vemos que ele e seus discípulos lutaram contra os demônios e associaram eles a Satanás. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa hipótese ganha ainda mais força quando vemos Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então se os demônios são os mesmos seres que anjos, isso quer dizer que eles foram criados por Deus para servi-lo e servir a raça humana, mas usando sua liberdade de escolha, decidiram se juntar ao inimigo, e dessa forma, se tornaram os inimigos de Deus e da raça humana. Ao usarem de meios como possessão, se corromperam ainda mais e se distanciaram da sua natureza angelical, se tornando demônios. Também é bom citar que todo tipo de espírito maligno pode ser chamado de demônio, e não só os anjos caídos, até mesmo seres humanos que são maléficos podem se tornar demônios ao morrer, e podem possuir o corpo dos seres vivos. Um detalhe é que, segundo Jesus, as pessoas que têm Deus no coração não podem ser possuídas, pois o Espírito Santo o habita. O curioso é que todos os demônios sabiam que Jesus era Filho de Deus, como vemos em Mateus, capítulo 8, versículo 29. Eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Aqui fica claro que eles sabem que o seu único destino é o tormento, ou seja, quando o dia do julgamento chegar, eles serão punidos. Pois bem, já sabemos a origem dos demônios e os seus objetivos, mas o mais interessante é que a grande maioria deles continua livre e capaz de atormentar os seres humanos, mentindo, corrompendo e causando doenças, além da boa e velha possessão casual. Eles são contra tudo relacionado a Deus, então lutam contra os anjos, mas as suas vítimas preferidas são os cristãos, pois ao corromper um cristão ou crente, significa que estão vencendo Deus. Mas aí, o que você pensa sobre os demônios? Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus.